Deus está aqui fazendo esta justa homenagem a esta empresa que é de todo o povo brasileiro. Eu gostaria de, nesse momento, convidar para compor a mesa o senhor presidente da empresa brasileira de Aero, Antônio Clarentino Oliveira, convidar o senhor comandante de operações aeroespaciais do Comando da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Carlos Wigg de Aquino, e convidar o senhor presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, SINA, senhor Francisco Lemos. Gostaria de, nesse momento, convidar todas e todos para que, na medida do possível, possam se colocar de pé para entoarmos o hino nacional.
Esta sessão ocorre em função da aprovação por esta Casa do requerimento de minha autoria, deputada Érica Cocá, e também do deputado Sebastião Oliveira, que conduzirá junto comigo esta sessão solene. E neste momento eu gostaria que todas e todos nós pudéssemos assistir a um vídeo institucional. Olá, somos a Infraero, a maior operadora de aeroportos da América Latina. É um prazer poder apresentar a nossa empresa a você. Nossa rede de aeroportos está presente em todas as regiões do Brasil. Somos garantia de mobilidade e integração nacional, transportando milhões de passageiros por ano. Investimos no aperfeiçoamento contínuo dos nossos procedimentos de operação e segurança. Com profissionais capacitados, todas as nossas unidades operam em conformidade com a Organização da Aviação Civil Internacional. Em solo, contamos com a rede de terminais de logística de carga distribuída por todo o Brasil. Como fiel depositária da Receita Federal, também cabe à Infraero o armazenamento e a movimentação de cargas em operações de importação e exportação. Há mais de 40 anos, acompanhamos de perto a evolução dos serviços aeroportuários em todo o mundo. Hoje, os aeroportos não são apenas terminais de embarque e desembarque. Mais do que isso, são palcos de grandes negócios. Os aeroportos da Infraero são verdadeiros centros comerciais, com fluxo constante de potenciais clientes para as lojas e os restaurantes. Brasileiros e estrangeiros com alto poder de compra que circulam 24 horas por dia. E as oportunidades não se restringem à área interna dos terminais. Hotéis, armazéns, hangares, centros de convenções, estacionamentos e locadoras de veículos são exemplos de empreendimentos que buscam, estrategicamente, se instalar em nossas áreas externas. Com foco na sustentabilidade, adotamos práticas que visam minimizar o impacto ambiental de nossas operações. Somos parceiros estratégicos para atividades de grande importância social e utilidade pública, como transporte de órgãos e vacinas. Realizamos também projetos que promovem a inclusão das comunidades vizinhas nas atividades aeroportuárias. Porque para nós é importante crescer junto. É esse o futuro que queremos. E com você ao nosso lado, ele se torna cada vez mais presente. Seja bem-vindo à Infraero. Com mais de 40 anos de atividade, somos uma organização em pleno desenvolvimento, testemunha das grandes transformações do mundo, sempre buscando responder com qualidade, eficiência e comprometimento às demandas pelos melhores serviços aeroportuários. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil, responsáveis por mais da metade dos passageiros que usam o modal aéreo em seus deslocamentos pelo país e também para o exterior. Uma empresa que respeita a diversidade e convive em harmonia com nossa imensa população, espalhada pelos mais remotos rincões do nosso país, continente. Somos a Infraero, empresa estatal brasileira que tem o prazer de dar as boas-vindas a todos que utilizam nossos aeroportos. Infraero, uma empresa genuinamente brasileira, presente em todas as regiões do país. Passo, nesse momento, a ler o discurso do presidente desta Casa, alusivo a esta sessão de hoje, que diz: senhoras e senhores, tendo iniciado suas atividades em 31 de maio de 1973, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero comemorou na última quinta-feira seu 45º aniversário.
A fim de homenagear esta data, a Câmara Federal reúne-se hoje em sessão solene, a requerimento do deputado Sebastião Oliveira e da deputada Érica Cocai, cuja iniciativa agradecemos. A gestão de um único aeroporto já é uma imensa atribuição. A Infraero administra 54 aeroportos, espalhados por todo o Brasil. Desde sua fundação, o trabalho de cada um dos seus empregados tem fortalecido a integração nacional. Os primeiros aeroportos do mundo eram instalações consideravelmente simples. Nas primeiras décadas do século passado, eles acabavam reunindo muito mais visitantes e curiosos que passageiros. Não demorou muito, porém, para que o número de atividades concentradas nos aeroportos se tornasse cada vez maior, requerendo uma infraestrutura sempre mais complexa. No aeroporto moderno trabalham milhares de pessoas todos os dias, empregados de companhias aéreas, de lojas, restaurantes, de casas de câmbio, equipes de manutenção das aeronaves, controladores de tráfego aéreo, funcionários públicos encarregados de controle alfandegário e migratório, de vigilância sanitária e agropecuária e muitas outras pessoas de diferentes órgãos, entidades e empresas. Como se vê, manter um grande aeroporto em funcionamento não é o trabalho de uma única organização, mas de dezenas ou centenas delas. A Infraero, porém, é a coordenadora desse trabalho conjunto nos aeroportos que administra, procurando garantir que o resultado final seja conforto, segurança e prosperidade para todos os usuários. Nos aeroportos menores, de estrutura menos sofisticada, aí sim o trabalho da Infraero mostra-se mais valioso. Num país de território tão vasto quanto o Brasil, alguns dos pequenos aeroportos cumprem importantíssima função, conectando povoações longínquas e de fronteira ao resto do país. Nos últimos 45 anos, a Infraero protagonizou o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária brasileira e, com certeza, ainda poderá contribuir muito mais no futuro, sobretudo concentrando-se uma vocação de integração nacional. O Brasil tem um enorme potencial turístico, ainda pouco explorado, e também vem se firmando como sede de grandes eventos. Por isso, o transporte aéreo deve continuar ganhando importância e, junto com ele, o trabalho da Infraero. Os 45 anos da homenageada são motivos de alegria também para a Câmara Federal. Não há dúvida de que a empresa faz parte da história do Brasil. Parabéns a todos os seus administradores. Parabéns a todos os seus empregados e empregadas. Muito obrigada, é o que diz o presidente desta casa, deputado Rodrigo Maia. E passo, neste momento, a palavra para o deputado Sebastião Oliveira, que é autor de um dos requerimentos, e tão logo ele possa fazer uso da tribuna, passarei a presidência desta sessão para que ele possa dar continuidade. Portanto, vamos escutar nesse momento as palavras de um dos requerentes desta sessão, o senhor deputado Sebastião Oliveira. Tá aberto. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a deputada Érica Cocai. Me orgulho muito e agradeço ao governador Paulo Câmara por isso. Então, meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado. Se fui maçante, me perdoe, mas eu falei com o coração. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Agradecer as palavras do deputado Sebastião Oliveira, que com muita propriedade pôde discorrer sobre o impacto positivo da Infraero nas nossas vidas, na vida do povo brasileiro. E, nesse momento, passo, então, a presidência para que ela possa ser exercida pelo deputado Sebastião Oliveira.
Agradeço as palavras do presidente Antônio Claret e passo agora a palavra à deputada Érica Cocai, que é coautora do requerimento da homenagem aos 45 anos da Infraero. Eu inicio minha fala parabenizando todos os empregados e empregadas da Infraero, esse corpo de profissionais que tem uma excelência e que carrega muito amor pela empresa. É como se, de repente, a nossa segunda pele fosse esta empresa tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Nós estamos e vivemos num país que tem dimensões continentais, por isso é um Brasil que precisa ser interligado. E a Infraero cumpre esta função, cumpre a função de interligar um Brasil que detém talvez um dos maiores mercados internos para o transporte aéreo de todo o mundo, o Brasil. E, para além disso, é o Brasil que faz a ponte do transporte aéreo do conjunto da América do Sul, para a Europa, para os Estados Unidos. Portanto, nós estamos falando de uma grandeza imensa, desta terra chamada Brasil, que precisa desta empresa, desta Infraero, que transporta por ano, talvez, ou seja, que tem aeroportos onde se transporta por volta de 100 milhões de pessoas todos os anos. 54 aeroportos estão sob o controle da Infraero, aqui já foi dito. E esta empresa, ela exerce o subsídio cruzado num país tão desigual e num país com dimensões tão continentais. Nós precisamos de uma empresa que possa fazer o subsídio cruzado e possibilitar que em todo o Brasil nós possamos contar com aeroportos. Nós estamos falando de uma empresa que está entre as 3 maiores operadoras aeroportuárias do planeta. Nós estamos falando da Infraero. Nós estamos falando de uma empresa que tem por volta de 10 mil trabalhadores orgânicos, talvez um pouco menos do que isso, que conta com quase 11 mil, ou por volta disso, trabalhadores terceirizados. Nós estamos falando de uma potência. E felizes são aqueles que, ao defenderem os seus próprios empregos e as condições de trabalho, trazem junto a luta pelo conjunto deste país. Nós estamos falando, portanto, da soberania aérea do Brasil quando nós falamos da Infraero. E nós temos um exemplo de concessões que estabeleceram um percentual de quase 50% de investimento a serem feitos pela Infraero em empreendimentos que muitas vezes não eram determinados pela própria Infraero e não vinham de acordo com o desenvolvimento e a necessidade de um próprio país. Empreendimentos, muitas vezes, sem a devida fiscalização, para que nós soubéssemos realmente o valor total deste empreendimento, que, inevitavelmente, a Infraero, nos aeroportos que foram concedidos, deveria arcar com por volta de 49% ou 50%. Por isso, nós não podemos admitir que haja uma discussão ou que haja uma intenção de se colocar no plano de desestatização os aeroportos que são os aeroportos lucrativos, porque o Estado irá assumir e irá cobrir o prejuízo inevitável que terá a Infraero se ficar apenas com os aeroportos que não são lucrativos? Seguramente não. E que lógica tem um país onde se busca vender o patrimônio nacional para conter um déficit fiscal provocado por despesas financeiras que levam metade do orçamento brasileiro e que não são controladas? Que lógica é essa? Se desfazer da Infraero, se desfazer de aeroportos como o de Recife, ou se nós caminharmos pelo aeroporto de Vitória, houve um investimento, talvez de 680 milhões de reais, e este aeroporto será vendido por menos do que isso. Não se faz isso com a sua casa. E a Infraero é nossa casa, é casa do povo brasileiro, é empresa do povo brasileiro, fundamental para que esse país possa exercer a sua própria grandeza. Por isso nós fizemos um projeto de decreto legislativo para retirar os aeroportos da Infraero do plano de desestatização. E vamos discutir o modelo da Infraero, vamos discutir a formatação da empresa,
mas não colocar os aeroportos lucrativos para serem vendidos e inviabilizar a existência de outros aeroportos e inviabilizar a própria empresa com excelência de qualidade, a própria empresa com um corpo profissional de excelência que existe neste país. Por isso, nós estamos trabalhando na perspectiva de retirarmos os aeroportos do plano de desestatização para que nós possamos manter a Infraero com o fortalecimento que o Brasil precisa que ela tenha. E, nesse sentido, é que é importante que nós possamos organizar uma série de audiências aqui. Nós temos uma frente parlamentar em defesa da Infraero, e o deputado Sebastião, que aqui não estava, porque cumpria função no seu estado, seguramente assumirá também a coordenação dessa frente em defesa da Infraero. Mas a gente defende muita coisa quando defende a Infraero. A gente defende a integração desse país, a gente defende a soberania dos nossos céus, a gente defende a soberania nacional, a gente defende o povo brasileiro quando defende a Infraero. Por isso, nós vamos adiante. E, aliás, para além disso, esta empresa tem experiências que nos enchem de orgulho. Aqui eu vejo o Antunes, que coordenou o plano de acessibilidade nos aeroportos, e como se trouxe a discussão da acessibilidade para os aeroportos brasileiros. E ali nós fomos ver, através da Infraero, do seu exemplo, que nenhuma deficiência é maior do que a pessoa, e nenhuma deficiência pode invisibilizar a nossa própria humanidade. A Infraero nos ensinou isso. Para além dos aeroportos, para além da integração, para além de dar a dimensão real deste Brasil, nos ensinou sobre acessibilidade, nos ensinou sobre cultura, nos ensinou como nós podemos ter espaços de desenvolvimento econômico a partir dos próprios aeroportos, como nos ensina a Infraero todos os dias. E é por isso que defendê-la nesses 45 anos e em todos os outros anos é tarefa de todos brasileiros e brasileiras que bate no seu peito o amor por esta nação chamada Brasil. Por isso, eu encerro as minhas palavras dizendo, vamos adiante. Essa empresa que hoje, me parece, fechou um acordo coletivo, e fechou um acordo coletivo assegurando as cláusulas sociais ameaçadas por uma reforma trabalhista que invade as nossas casas, rasga as nossas carteiras, arranca os nossos direitos e beija na nossa face, deixa a nossa face o gosto amargo do beijo da retirada de conquistas. E hoje essa empresa fecha um acordo coletivo, o que significa que consegue trabalhar com as adversidades, com os cenários negativos e consegue dar exemplo para cada uma e cada um de nós. Por isso, vida muito longa para a Infraero. E eu encerro as minhas palavras lembrando o Guimarães Rosa, quando diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo. E vejo isso, vejo a angústia, a apreensão dos empregados e empregadas da Infraero, que lotaram tantas vezes esta casa, o sindicato que esteve tantas vezes de gabinete em gabinete para a construção dessa frente, para fazer estas discussões, para poder construir junto conosco esse projeto de decreto legislativo e sustar a possibilidade de privatização dos aeroportos. Mas o correr da vida às vezes embrulha tudo, diz Guimarães Rosa, e a vida é mais ou menos assim. Ora aperta, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta, mas a vida exige de nós coragem. O amor que os trabalhadores e trabalhadoras, que o corpo profissional da Infraero tem por esta empresa e pelo Brasil, é uma das mais profundas demonstrações de coragem e é um dos mais profundos atestados que essa empresa, para mais 45, mais 50, mais 60, mais 70 anos, porque ela é do povo brasileiro. Respeite-nos a Infraero, porque ela pertence ao povo brasileiro e nós não vamos permitir que ela seja esqueletizada, enfraquecida, que ela não cumpra a sua função precípua. Viva a Infraero, vida muito longa para esta empresa.